E eu queria entender da senhora melhor como é que tudo isso ocorreu. Vocês se conheceram, teve esse desgaste porque a senhora acabou descobrindo que ele não era nada do que ele falava para a senhora que era, só que agora ele está dando ainda mais dor de cabeça. O que ele está fazendo exatamente? Ele está indo nas redes sociais, onde eu demonstro o meu trabalho, subindo em lives para cantar louvores e falando sobre saúde. Então ele entra dentro dessa plataforma, que é uma plataforma chamada TikTok, bastante conhecida, e ele entra para tentar derrubar a minha live. Quando isso ocorre, eu não consigo subir novamente para continuar falando sobre saúde ou continuar cantando. Além de agressões verbais, a qual ele se utiliza da minha pessoa, já chegou a dividir janela comigo em uma determinada live, e ao mesmo tempo em que essa live ocorria, ele enviou mensagem para outras pessoas, denegrindo a minha imagem, dizendo palavras obscenas ao meu respeito, no mesmo período em que estava ocorrendo a live. Ele já chegou a ameaçar a senhora? Pessoalmente não, mas após a retirada dele da minha residência, sim. Como é que se deu essas ameaças? Não, ele fala que iria vir aqui e queria reaver, porque dentro desse período ficou alguns materiais dele aqui, a qual eu relatei quando eu fui fazer o boletim de ocorrência, e eu fui informada dentro da delegacia que eu não era obrigada a permanecer com nada dele em minha residência. Então, diante dessa situação, ele lá em São Paulo, ele fez um boletim de ocorrência devido a um violão dele que ficou em minha residência. Só que eu não sou obrigada a permanecer com o material dele, então ele questionando isso, o material dele ter ficado em minha residência, ele passou a me ameaçar, dizendo que viria buscar, que eu estava possuindo algo que pertencia a ele, só que nem sequer leva em conta os gastos que eu tive e as despesas que eu tive com ele. A senhora gastou quanto ao todo com esse rapaz que a todo instante pedia aí Pix? A senhora é assim? Exatamente, mais de R$ 3.000, só que o gasto não permaneceu só durante esse período, porque eu tenho tido gasto após a saída dele daqui, tanto com tratamentos psicológicos que eu precisei fazer acompanhamento com um psicólogo para poder sair diante dessa situação, tanto tratamento terapêuticos, então assim os gastos ainda continuam após a retirada dele da minha residência. A nossa equipe teve acesso a um áudio de uma mulher conversando, supostamente conversando com esse rapaz. Vamos acompanhar e aí depois a senhora me explica o que é exatamente. Por que tu queria bater na cara dela? E tu acha que batendo é meio de resolver? Tu acha que tu não ia preso na Maria da Penha? Mas tu acabou de dizer que tu queria dar porrada nela. A pessoa que fala, faz. Nesse áudio, essa conversa, ela é tida por quem exatamente? Nesse áudio, através que ele passou para essa mulher que foi vítima dele, conseguiu o meu contato, entrou em contato comigo e conseguiu me enviar algumas mensagens das agressões que ele se dirigia à minha pessoa, alguns áudios e vídeos se referindo à minha pessoa, ao quanto que ele queria, o mal que ele queria e pretendia fazer com a minha pessoa. Então, essa senhora, né, essa mulher, de posse dessas imagens e desses áudios, conseguiu me enviar e eu já encaminhei à polícia e eles já estão cientes da situação. Então, para quem não entendeu em caso o conteúdo desse áudio, ele estaria conversando justamente com uma outra suposta vítima, é isso? E falando a respeito da senhora? Exatamente, quando ela descobriu e tentou descobrir mais coisas a respeito, aí foi quando ele começou a abrir o jogo e ela discretamente começou a gravar tudo aquilo quanto ele estava falando, ou seja, ela já havia descoberto e diante da situação ele começou a abrir o jogo e falar o que de fato ele gostaria de fazer com a minha pessoa.